o meu percurso de vida e a minha integração no ensino superior. Identificação. Chamo-me Margarida Veigas, tenho 30 anos, sou do Redondo Alentejo e fiz um mestrado em Psicologia da Educação. Tenho paralisia cerebral que foi provocada durante o parto, onde fiquei sem oxigênio e que me afetou a parte motora e um pouco da fala. Desloco-me em cadeira de rodas elétrica para poder ter mais autonomia. Nascimento. Quando nasci estive 17 dias na incubadora, sempre em risco de vida. Causa: falta de cesariana na altura certa, negligência médica. Avaliação diagnóstico: paralisia cerebral. Primeiro obstáculo ultrapassado. Bebê/criança. Início de acompanhamento semanal na PECBEJA. Apoio total da minha família. Aos 5 anos entrada no pré-escolar. Aos 7 anos entrada no primeiro ciclo. Sempre acompanhada da educadora Isa. Início da utilização de computador. Segundo obstáculo ultrapassado. Adolescente. Entrada no segundo ciclo mais secundário. Início de apoio semanal na APSE. Início da utilização da cadeira de rodas elétrica. Ensino secundário concluído. Terceiro obstáculo ultrapassado. Adulto. Entrada na universidade. Quarto obstáculo ultrapassado. A minha integração no ensino superior. Logo no primeiro dia em que fui com os meus pais fazer a matrícula tive o apoio de uma psicóloga que na altura era do núcleo de apoio ao estudante que me acompanhou e se mostrou sempre muito disponível para dar todo o apoio que precisava. As minhas expectativas eram bastante elevadas tanto a nível académico como ao nível de relações pessoais e conhecimento da vida cotidiana de um estudante do ensino superior. Como em tudo na vida, a experiência na universidade teve o seu lado bom e o seu lado mau e foi algo diferente do que eu imaginava. Vantagens. O lado bom foi, além de ter entrado no curso que gostava e queria, consegui aprender muito, cresci bastante, tornei-me mais madura, passei a ver as coisas de uma forma diferente não só a nível académico como também a nível pessoal, principalmente no campo das relações humanas. As pessoas trataram-me sempre bem, tentando ajudar-me quando precisava, e sempre se mostraram disponíveis, tanto os professores como os funcionários e colegas. Desvantagens. Apesar disso, algumas colegas em determinada altura mostraram-se um pouco frias, não conseguindo compreender que o meu ritmo de trabalho era diferente do delas, sendo esse um momento que me marcou muito de forma negativa, mas consegui seguir em frente pois não tinha outra alternativa. Uma outra dificuldade que encontrei foi o facto de não poder ter transporte para me deslocar para a universidade, pois eu vivo fora de Évora e o meu pai era quem diariamente me ia levar e buscar no meu carrinho da autarquia, pois quando entrei para a universidade fiz um pedido com acento agudo à autarquia para me ceder o transporte porque também não podia ficar em Évora, pois não havia residências adaptadas com condições onde eu pudesse ficar, que era o que eu mais gostava, mas infelizmente não foi possível. Penso que o facto de eu viver fora de Évora não ajudou muito ao nível das relações com os colegas, pois o tempo que eu estava com eles praticamente era mesmo só o tempo das aulas ou quando tínhamos de fazer trabalhos, apesar de ter saído algumas vezes com eles, mas não era a mesma coisa. Não existia uma proximidade tão grande comigo como tinham uns com os outros que se viam com alguma regularidade, o que apesar de eu entender não poderia deixar de me fazer sentir um pouco desconfortável, mas mais uma vez tive de seguir em frente. Acessos. No primeiro ano tinha aulas num polo universidade que não tinha condições nenhumas para mim, era impossível porque tinha muitas escadas e para eu poder ter aulas as pessoas tinham sempre de carregar comigo e com a cadeira. Só a partir do segundo ano felizmente é que passei a ter aulas num outro edifício em que já tinha melhores condições, já com tudo adaptado, já tinha elevador, casa de banho adaptada, etc. Por outro lado tinha uma coisa má, pois ficava distante do centro da cidade e era um pouco chato, porque quando não tinha alguma aula tinha de ficar por ali mesmo, não podia passear pela cidade, uma das coisas que eu gosto bastante de fazer, pois também não podia apanhar os transportes públicos porque não eram acessíveis. Nas aulas. Os apontamentos que conseguia fazia no computador, os que não conseguisse pedia aos colegas e aos professores. Quando era para apresentar trabalhos tinha um programa no computador que tinha um sintetizador de voz e apresentava os trabalhos com esse programa, como hoje está aqui a acontecer. As frequências e os exames fazia também no computador com direito a mais tempo no final. Mestrado em Psicologia. Licenciatura, 12 valores. Mestrado em Psicologia da Educação. 13 valores. Estágio curricular, 14 valores. Tese.
A vivência da sexualidade da pessoa portadora de deficiência motora. 14 valores. Quinto obstáculo ultrapassado. Mundo do trabalho. Estágio profissional PPAC/Ars Alentejo. Sexto obstáculo ultrapassado. E adorei. Desemprego. Sétimo obstáculo a ultrapassar. Encontrar um trabalho. Mas a esperança é sempre a última a morrer. E, nas horas vagas, que são muitas, sou bailarina, companhia sim. Sou desportista, bóssia. Ao longo da minha vida tive de engolir muitos sapos devido à minha deficiência, mas contei sempre com o apoio dos meus pais, que sempre me deram toda a liberdade e nunca me esconderam, da minha irmã e dos meus amigos, com quem gosto muito de sair para todo um lado, de modo a fazer uma vida dita normal. Hoje sinto-me bem realizada porque, apesar de todas as pedras que fui encontrando pelo caminho até agora, tenho conseguido passar por cima de todas elas. Não tenho dúvidas que ao longo destes anos todo o apoio das pessoas que acreditam e que acreditaram em mim foram fundamentais.